Olá pessoal, eu sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR, aqui no YouTube, Portal do Peregrino.br, no TikTok e no Instagram. No Instagram eu publico muito frases de livros que eu estou lendo, então dá um pulo lá, se você gostou, se inscreva e dê seu like lá. Eu vou pedir para vocês, já que me acompanha, já dá o like agora. Se não gostou da história, é só tirar o like, porque às vezes a gente esquece. E o algoritmo dessas plataformas, se a pessoa está dando like, se ela compartilha, se ela comenta, esse vídeo tem maior engajamento e chega ao número maior de pessoas que muitas vezes estão precisando escutar essa mensagem. Então todo mundo pode plantar essas sementes, que o canal tem o objetivo de histórias belas, milagres, coisas boas nessa vida. Tantas notícias ruins, mas tem muitas notícias boas, né? Principalmente se você saber onde buscar, se você souber onde buscar. Então o que acontece? Vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos, de Joan Wester. Então ela tem outros livros e hoje eu vou intercalar com o outro livro dela. Então se você está no YouTube, você vai conseguir escutar as duas histórias de hoje. Talvez no Instagram e no TikTok você não consiga escutar. Então dá um pulo aqui no canal do YouTube, se inscreva, clique no sininho para você receber notificações de novos vídeos. E compartilhe, coloque comentários, pode botar um emoji, né, um coração, uma carinha feliz. Coloque seus comentários, faça suas perguntas. Se eu não souber responder, não tem problema, eu busco e respondo a pergunta de vocês. Não tem problema não, a gente está aqui para aprender juntos. Conto as minhas experiências, vocês podem contar as suas experiências. E o canal, ele também tem um e-mail para você contar, passar as suas experiências, que eu estou guardando as experiências com os anjos também. Então você pode mandar, vou deixar o e-mail aqui no vídeo, Portal do Peregrino BR @gmail.com. Então eu vou deixar aqui o e-mail para vocês enviar mensagens com essas histórias. O nome de vocês vai ser mantido em anonimato, eu não vou falar o nome de vocês, mas a história, se você tiver uma história surpreendente, um milagre, não pensa que é simples, todas as histórias que elevem vocês, que acontecem coisas maravilhosas, porque todos os dias acontecem coisas maravilhosas. Então vamos dar início ao livro. Vou deixar a capa do livro aqui e depois eu vou deixar a capa de outro livro. Esse segundo livro eu vou contar as histórias das experiências com o anjo com crianças. Então esse livro dela é dedicado às histórias com anjos com as crianças, os anjos ajudando as crianças. A primeira história é de Sandy, do livro Por Onde Caminham os Anjos. Então Sandy, ela já não tinha mãe, a mãe já tinha falecido e ela estava no curso preparatório. Era o feriado do Dia do Trabalhador e ela resolveu viajar com uma amiga, a Bob, então para as montanhas, para descansar, relaxar um pouco. E as montanhas, né, a natureza é um clima muito bom para a gente se conectar, né, com os anjos, fazer nossas orações. Então a gente sabe que onde tem silêncio é melhor. Então o que acontece? Ela pegou o carro com a amiga dela e na estrada ela começou a sentir uma dor no peito. Ela teve angina, uma dor de angina. Então ela foi para o acostamento e quando ela foi voltar o carro para a estrada, ela virou o volante e acabou derrapando. E ela falou, como acontece, né? Muita gente fala que tudo fica em câmera lenta. Então o que aconteceu? Ela acabou descendo uma ribanceira, acabou batendo com o nariz, teve um sangramento e ela desmaiou. E depois a amiga dela a Bob conseguiu sair do carro, subiu o barranco e parou um caminhoneiro que ajudou ela. Então Sandy, o que aconteceu? Ela já estava num hospital, ela acordava um pouco tonta, né? E ela olhou para a roupa dela cheia de sangue já seco, e ela estava sentindo dores na cabeça, não conseguia virar muito a cabeça, e ela queria a mãe dela, que já tinha falecido, né, para apoiar ela. A ligação, né, sempre da mãe com os filhos é muito forte, essa ligação.
E o que que aconteceu? Ela queria ser consolada, né, pela própria mãe, que já tinha ido embora. Mas o que que aconteceu? Quando ela acordou pela segunda vez, tinha uma mulher do lado dela, uma mulher com cabelo tão loiro que parecia branco, afagando a mão dela, fazendo um carinho na mão dela, consolando ela, apoiando ela. E ela vinha não só com uma presença, ela vinha com uma sensação. Ela falou que a sensação era como se tivesse várias vozes falando ao mesmo tempo, porque ela escutava uma música de fundo. E era muito bonita, causava consolo para ela, conforto para ela, naquele momento tão crítico da vida dela. Então, muitas vezes a gente passa por momentos críticos e a gente, em oração, a gente pode escutar essa música de longe, esse afago. A gente não precisa ver. No caso dela, ela via esse ser espiritual que ela classificou como um anjo mesmo. Só que ela não estava sabendo o que era, né, até então. Então, ela dormiu de novo, né? E quando ela acordou, aquele ser estava do lado dela ainda e trazia um conforto muito grande. Depois, o que aconteceu? A enfermeira entrou e limpou o rosto dela, que ainda estava com sangue, que ela tinha fraturado o nariz. Só isso, né? Não teve danos maiores, ainda bem. E o que aconteceu? Ela perguntou, olha, você pode ficar mais tempo aqui? Qual foi? Uma enfermeira ficou aqui comigo, segurando a minha mão. Você pode segurar a minha mão? Ela falou assim, a enfermeira falou, olha, como é feriado, nós temos poucos plantonistas no hospital. E o que aconteceu? A gente está tratando de outros pacientes. Ela falou, mas você não estava aqui? Não tinha ninguém aqui? A enfermeira era loira. Ela falou assim, olha, no plantão de hoje não tem ninguém com os cabelos loiros, não. E ela achou estranho aquilo, ela começou a ter certeza que aquele ser que estava ali era um anjo e estava apoiando ela. Então a sensação que ela sentiu, aquele conforto que ela não estava sozinha no mundo, tinha aquela proteção e aquela governança ali de emoções, cuidando dela, daqueles momentos mais difíceis que ela estava passando. Porque não foi só acidente, foi a ausência da mãe dela. Então ela sentiu muito forte isso. E o que aconteceu? Ela falou, não tem ninguém aqui. Eu não estava aqui, porque o hospital está cheio e a gente está trabalhando bastante, então não teria como dar tempo para ficar com você aqui. E ela depois já dormiu de novo e melhorou, recebeu alta, e algumas vezes ela sentiu aquela sensação de aconchego, de consolo, e os anjos podem dar muito consolo pra gente. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre pedi auxílio e tive auxílio deles. E o que acontece? Eles vêm, eles nos auxiliam, às vezes com um livro, com uma frase que alguém fala, alguma frase muitas vezes que a gente vê no Instagram, vê numa placa. A gente, às vezes, acontece muito, se você estiver pensando alguma besteira, no sentido de sentir raiva de alguém, ou sentir uma fraqueza, no sentido de desânimo da vida, a gente passa às vezes por um letreiro e a gente lê uma frase, muitas vezes são os nossos anjos da guarda, às vezes umas coincidências muito positivas para a gente, e isso é a presença deles. Eles falam muito por sinais, símbolos, por cartazes na rua, por animais que vêm brincar com a gente. Recentemente, para vocês terem uma noção, eu gosto muito de pássaros, né? Apesar de eu não ter pássaros, mas eu acho fascinante os pássaros, né? Eles poderem voar. E o que acontece? Eu falei assim, nunca escuto as maritacas, né, gritando, e como eu gosto muito desses pássaros, eu falei assim, nunca pousou nenhuma maritaca aqui na minha janela. E passou alguns meses, talvez meses, eu sou péssimo com data, e pousou aqui, e ela ficou, eu tirei uma foto, botei até no Instagram, eu vou deixar aqui essa foto, e ela pousou e ela ficou lá gritando com os barulhinhos que ela fazem, né, e eu olhei
e fiquei olhando para ela. Eu achei que aquele foi um presente para mim. Recentemente eu fiz aniversário e eu pedi um presente. E eles me ajudaram, porque eu encontrei minha família, e às vezes os restaurantes estão muito cheios, eram bastante pessoas da minha família. E eu fiquei preocupado, falei assim, eu acho que eu não vou conseguir uma mesa junta para todos, né? E quando eu cheguei no restaurante, eu já tinha pedido para ele. Não é que eles fazem, eles não são gênios da lâmpada, mas eu pedi esse favor, se fosse digno, se fosse honroso, e se fosse correto eu pedi. Eu sempre falo dessa forma com eles. E aí quando eu cheguei lá, tinha uma mesa, eu falei, ó, mesa para X pessoas. Aí ele falou, tá aquela ali. Aí eu não acreditei e perguntei, mesa para X pessoas. Aí ele falou, tá ali, ó. E eu olhei, era uma mesa nova, muitas vezes eu já fui em restaurante porque eu gosto, por isso que eu escolhi no dia do meu aniversário estar lá. E a mesa era uma mesa nova e era uma mesa num bom local. Então assim, eu consegui ficar com a minha família ali, foi uma boa comemoração, estava do lado de pessoas que eu amo muito e eles também ajudam muito. Mas a principal ajuda deles é caminhar a gente para uma vida muito mais digna, para a gente. Muitas vezes eles fazem um exame de consciência junto com a gente, oram com a gente, e eles têm um grau muito grande de entendermos que não somos perfeitos e que a gente tem que se perdoar também e ter misericórdia com a gente, com os nossos erros, mas isso não significa que a gente não tem que se melhorar. Então a gente se melhora também e quanto mais a gente se melhora, mais apoio a gente tem deles. Mas isso não significa que se você está no caminho errado, fazendo alguma coisa que magoa os outros, que a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Peça ajuda a eles, eles são especialistas nisso, eles são os verdadeiros especialistas. Não são esses especialistas que o pessoal fala assim, o especialista, ninguém sabe o nome desse especialista, de onde ele veio, quem pegou essas informações, o que eles comem, onde eles vivem, né? Os anjos, eles são especialistas, a gente sabe de onde eles vêm, eles sabem tudo sobre a natureza, sobre o melhor remédio, qual médico vai atender melhor a gente, qual médico sabe exatamente o remédio que serve para a gente. Então, muitas vezes, nós pedimos ajuda a eles e eles vão nos encaminhando. Isso envolve tudo, encontrar uma boa pessoa para a gente, uma pessoa honesta, trabalhadora, e nos colocar no caminho, trilhando um caminho melhor para a nossa vida. Então tenha paciência com você também e aos poucos vai se melhorando, não desista. Muitas pessoas acham muito difícil a pessoa se melhorar, mas isso é um caminho, né? Muitas vezes a gente passa por situações porque a gente não aprendeu. A gente, por algum motivo, a gente não entende porque fez determinados tipos de coisa, mas todo mundo tem a chance de se melhorar. Então, se dê a chance de se melhorar também e tenha paciência. Uma melhora a cada dia já é uma vitória. E agora eu vou entrar neste livro aqui, que é a mesma autora do livro Por Onde Caminham os Anjos, Joan Wester. Ela colheu as histórias de crianças e hoje eu vou contar a história de Dolores. Era uma menina de 12 anos que ela se mudou com os pais para uma casa e ela adorou um quarto que ficava na ala menor da casa. Então ela queria muito esse quarto e os pais queriam ficar, mas ela queria muito. E ela recebeu uma surpresa, ela era a irmã mais velha de 7 irmãos. Então ela queria ter ficar um pouco mais isolada, né? A pessoa vai crescendo, ela quer ter um pouquinho mais de privacidade. E ela dormia já com uma irmã menor dentro do quarto dela antes, só que os irmãos dela toda hora, Dolores, vamos brincar, vamos fazer isso. E ela queria um pouco de solidão, para pensar, né? A solidão não é tristeza não, tá, pessoal? Solidão muitas vezes a gente faz refletir. Muitos momentos a gente tem um momento de solidão, mas é para a gente refletir e acertar a nossa rota, né? Recalculando a nossa rota. E aí o que aconteceu? A Dolores, os pais chegaram para ela, falou assim, olha, você vai ficar com esse quarto aqui. Só que era perto da sala de recreação. Sala de recreação onde eles brincavam, tinha televisão, só que no final
do dia ficava tranquilo, ninguém ficava com a televisão ligada, então dava para ela ficar ali mais isolada, né, nos pensamentos dela. E o que aconteceu? Ela ficou super feliz, ela estava dormindo um dia e ela viu uma luz, e como se alguém estivesse observando ela. E ela olhou para a porta, né? Primeiro teve essa sensação de alguém olhando para ela, e ela tomou um susto, e ela olhou para a porta, e na porta ela viu um clarão. Viu esse clarão ali e ela ficou com medo. Ela falou assim: quem é você? E não falou nada, e geralmente não fala nada mesmo. Muitas vezes é através de símbolos e alguns pensamentos. Se comunica às vezes por telepatia. E esse ser espiritual, ele desapareceu. Ela no livro fala como se fosse Star Trek, né? Star Trek, aquele filme que tinha o Spock, eles fazem some, né, teletransporte, e vai para outro lugar, vai se dissolvendo. E aí o que aconteceu? Ela olhou aquilo, não ficou com medo, ela teve uma sensação boa, né, aguentou, né, primeiro teve um susto, mas depois foi se adaptando. E passou outros dias e esse ser foi fazendo visitas para ela. Então ela perguntou de novo o que queria, e ela falou, esse ser falou: não se preocupe, não se preocupe. E tudo bem. Então ela foi se acostumando ali, às vezes ela queria ver, aquela curiosidade, e teve um dia que ela foi acordada de novo pelo aquele ser, e ela viu uma fumaça muito grande no quarto dela, e ela ficou um pouco tonta com aquilo, e o ser falou: ó, me segue, e foi seguindo esse ser. Quando ela saiu para o corredor, apareceu um bombeiro, porque estava com fumaça. Ela fala que apareceu uma pessoa com uma roupa parecia de borracha. Então era o bombeiro pegando ela, e os pais super preocupados que não conseguiam chegar lá porque era nos fundos, e o fogo tinha pego na parte de aquecimento, que estava ruim. O bombeiro falou, essa parte do aquecedor estava ruim. E aí ela conseguiu ser acordada, ser guiada através de uma fumaça. A gente sabe que quando tem fumaça a gente não consegue enxergar muito a saída, o nosso cérebro fica muito confuso. E esse ser guiou ela, e o pai abraçou ela e ficou preocupado e falou: olha, eu só acordei. O pai acordou primeiro, ele só acordou primeiro porque ele escutou a voz da Dolores chamando: pai, acorda. E o pai acordou, só que a Dolores estava dormindo. Como podia ter chamado ele? Os anjos fazem isso também. Quem já acompanha o canal sabe que eu sou diabético. Teve uma vez que eu estava com uma hipoglicemia, ou seja, o açúcar muito baixo de madrugada, e eu olhei para o lado e minha filha, com a voz da minha filha me chamando: pai, acorda. Então eu acordei. Só que eu acordei, eu fui no quarto da minha filha, ela estava dormindo, ela não poderia ter me chamado. E os anjos podem tomar a posição que quiserem. Eles podem se transformar num cachorro, né? E um pássaro, eles podem se transformar numa criança. Quantas vezes eu vi em forma de criança? Uma vez eu estava passando por um momento muito difícil, e uma criança me abraçou tão forte. Isso eu estava acordado, só que era como se estivesse já no mundo espiritual. E veio uma criança pequena, loirinha, com uma blusa azul, com um sol no peito, e me abraçou. Olha, foi um abraço mais poderoso que eu recebi na minha vida, e me consolou por esse momento. E eles vão ensinando pra gente. Olha, eu já falei para vocês, né, eu já estou com 51 agora, e cada dia eu aprendo mais com eles, coisas de criança, vamos botar aí, coisas que eu tinha 10 anos, e ele me ensinou hoje, abriu-se uma porta para mim, para ele poder me ensinar de coisas. Então quanto mais a gente vai tendo essa intimidade com eles, ele vai ensinando para eles. O grande trabalho deles com a gente é nos ensinar a ter mais compreensão, mais maturidade. A gente
fazer coisas que agradem a Deus. Deus é um ser maravilhoso, grandioso. Ele quer, é um pai, como Jesus falou, né? Ele chamava de Abba, do pai. Então, o que pedir, o meu pai vai dar. Então, a gente tem que saber também pedir e também fazer um esforço também, né? Nosso pai é misericordioso. Então, por que a gente não é misericordioso com nós mesmos? Então, Dolores, o pai ficou assim, pai, mas, né? Ela achou estranho, mas naquele momento lá todo mundo foi salvo e só queimou aquela parte da casa, não destruiu a casa toda. E esse anjo sempre estava olhando para ela e consolando ela, né? E preparando ela e salvou a vida dela. Então essa é uma história que eu já vou começar a intercalar história com adultos, história com crianças. E as crianças, elas têm um contato muito mais próximo por causa da pureza das crianças. Então toma cuidado com esses desenhos que aparecem. Muitas vezes eles ensinam as crianças coisas até ruins, eu digo até malignas para as crianças, esses programas de televisão malignos. Então isso faz muito mal para as crianças. Então mantenha essa pureza das crianças e também precavina elas de pessoas estranhas que querem fazer maldades. Então sempre abra essa comunicação com os filhos e, como o canal a gente fala muito dos anjos, com os anjos também, através de orações, de momentos de calma. Você viu, né? A Sandy foi para as montanhas, esses lugares são muito bons. E você mantenha sempre a prática das orações. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Foi o que eu falei para vocês. Vocês compartilhem os vídeos, deem like, façam inscrição no canal que vocês vão receber notificações de novos vídeos. Então eu vou deixando aqui para vocês um grande abraço. Coloque um comentário aqui se você gostou, se você não gostou, ideias novas, o que já aconteceu com você, porque eu aprendo mais com vocês do que as histórias que eu conto aqui. Eu aprendo com as histórias, mas com vocês eu aprendo também muito bem. Então um grande abraço para vocês e tudo de bom.